mas dou aqui início ao nosso 8º seminário anual, já uma longa tradição aqui do Comitê de Regulação, de fechar o ano discutindo temas pertinentes aqui ao mundo da regulação e concorrência, e nesse ano, acho que a gente volta os olhos para a produção regulatória e para os desafios que essa produção regulatória tem enfrentado no Brasil, né? Então, acho que todo o nosso seminário hoje, ele está estruturado para colocar em pauta discussões bastante sensíveis, seja no controle da produção regulatória, né? E aqui a gente optou por fazer um olhar a partir da produção legislativa e de uma comparação entre os instrumentos de controle da produção legislativa e da produção normativa das agências reguladoras. Na sequência, né, no nosso primeiro painel da tarde, nós vamos discutir o que tem suscitado, né, uma vontade de revisão do modelo das agências reguladoras, e se isso é, de fato, algo que é necessário, né, principalmente à luz até do nosso último evento sobre as diretrizes, né, as recomendações da OCDE para melhoria da regulação no Brasil, e na sequência, também já dando continuidade a uma tradição aí, pelo menos nos últimos 2 anos, do Comitê de Regulação, nós faremos um exercício, né, cujo mote é exatamente esse, repensar um pouco o que seria um modelo regulatório a partir de uma proposta que foi bastante polêmica, que é a PEC dos freios e contrapesos. Então, já encerro aqui a minha fala, passo a palavra para os moderadores Letícia e Mauro, a quem eu agradeço bastante, e também agradeço aqui a participação da Natasha, do Felipe e do Vitor no primeiro painel. Bom seminário aí para todos nós. Posso começar, Letícia? Começa você. Não vai lá, amor. Tá bom. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa sala virtual de debates. E como disse o Matheus, para a nossa primeira sessão do dia, a gente queria propor um exercício comparando os tipos de controles que podem ser impostos a atos normativos de agências ou atos normativos, legislativos ou do Poder Executivo Central. E a gente pensou nisso por quê? Está muito claro nos últimos anos, e também isso por decretos recentes, leis recentes, os esforços da Casa Civil, tem estado muito claro um esforço para promover a análise de impacto regulatório, e que regras, em especial de agências, sempre sejam baseadas em evidências. E isso fica muito claro agora com o decreto 10.411, que regula a IR, agora a gente teve mais recentemente o decreto 11.243, falando em boas práticas regulatórias. Então parece que existe uma tendência muito clara nas regras postas por agências. Ponto, nova linha. Quando a gente passa para análise de atos do Poder Legislativo, a gente tem tipos de controle que não são tão claros assim. A gente tem, por exemplo, decisões do STF falando em uma abrangente proibição de arbitrariedade, onde o que se exige é só, eu vou citar o que as decisões dizem, que a norma se atenha ou que tenha um grau de relação com a realidade dos fatos e um grau de coerência lógica, que parece ser um teste bastante abrangente, mas nós temos também, por exemplo, os 2 casos do Supremo sobre a pílula do câncer e remédios para emagrecimento, onde o Supremo interditou o espaço legislativo e prestigiou uma reserva da administração. E temos agora a decisão do piso de enfermagem, onde se exigiu um tipo de análise de impacto financeiro, antes que a regra pudesse ter vigência e eficácia. Então, o que a gente queria propor como debate aqui é quais são os parâmetros, limites de controle, quais são os que existem, quais são os ideais em cada uma dessas 2 arenas. O legislativo também deveria ter um tipo de proibição de arbitrariedade mais severa, um tipo de análise de evidências mais restrito, ou, por ser um órgão com maior carga democrática de legitimidade, ele deve ter mais espaço para decidir como quiser, mesmo que isso não seja a decisão mais eficiente em um certo caso. A gente, para isso, fez um painel com 3 convidados selecionadíssimos, especialistas no tema. A gente tem o Vitor Marcel, que é bacharel, mestre e doutor pela USP, consultor legislativo do Senado Federal e professor do IDP. Temos a Natasha Schmidt-Kasia Salinas,
que é professora do curso de pós-graduação e graduação da FGV Direito Rio, doutora e mestra pela USP e Master of Laws pela Yale Law School. E temos o Felipe de Paula, doutor em Direito pela USP e pela Universidade de Leiden, da Holanda, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e também professor do FGV Law. Passo a palavra, acho que pela ordem, a gente tinha combinado que começaria o Vitor, certo? Então, Vitor, por favor, a palavra é sua. Então, eu queria desejar um bom dia a todos e a todas. Desculpem a minha entrada aqui com problemas técnicos de áudio, né? Mais de 2 anos de pandemia, a gente continua com as dificuldades digitais do dia a dia. Queria agradecer enormemente ao IBRAC, queria agradecer aqui ao Comitê de Regulação, ao Matheus, todos os colegas aqui presentes, né? Cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, o Felipe, a Natasha, dizer que é uma grande satisfação estar, né, nesse espaço aqui. Eu acho que a gente tem muito a dialogar, né? Acho que nós temos uma reflexão grande a fazer, e também saúdo aqui Mauro, enfim, na composição dessa mesa, Letícia. Espero que a gente possa ter uma manhã muito rica de debates. Como eu tenho 18 minutos só, né, e aqui a nossa moderação foi bem clara nesse sentido, eu vou tentar me ater a esse tempo. Eu queria começar trazendo um pouco da experiência que eu tenho, enfim, de Congresso Nacional. Já estou há 10 anos aqui no Senado, e também faço uma reflexão acadêmica sobre a produção normativa, né, a política legislativo-regulatória brasileira, e um pouco da minha vivência prática sobre ela. E para fazer, né, a abertura aqui dos nossos debates, sem esgotar o tema de longe, eu pretendo fazer uma explanação, basicamente, de um panorama de onde nós estamos quando falamos, né, no tema proposto sobre controle, né, a produção normativa, as diferenças e semelhanças de controle quando pensamos na via legislativa e na via administrativa. E eu gosto muito de um livro, né, do livro da professora Rose Ackerman, conhecida, sobre, né, enfim, traduzindo, né, seria o devido processo normativo, né, uma pesquisa de direito comparado. E ela vem trazer uma perspectiva de que existe, né, pelo menos, mais ou menos de uns 30 ou 20 anos para cá, uma discussão sobre quais são os parâmetros de controle da produção regulatória, especialmente no âmbito do direito administrativo regulatório, e essa discussão também tem sido, né, trazida, né, e aí com mais sensibilidade, com mais críticas para a dinâmica do controle do processo legislativo. Então, eu pretendo aqui, focando, né, na parte do processo legislativo, e depois passando para Felipe e Natasha também fazer as considerações sobre o processo regulatório, fazer um breve panorama, né, nesses 15 minutos aqui, sobre que pé estamos, de onde viemos e que pé estamos, e possivelmente para onde iremos quando nós pensamos em controle judicial, para ser bem específico aqui, do processo, da prática de produção normativa do direito pela via legislativa. Então, é claro que nós sabemos que existe já, né, quando a gente fala controle do processo legislativo, nós pensamos lá nas regras constitucionais, né, da Constituição Federal, aplicadas em constituições de Estado, leis orgânicas municipais, das principais regras de produção legislativa que estão lá no artigo 59 a 69 da Constituição Federal. Então, nós temos regras de iniciativa, regras de quórum, enfim, turnos de deliberação, conforme for a proposição legislativa. E nós sempre tivemos presente, né, em alguma medida, um debate, e eu acho que o ponto de talvez entrada para esse panorama seja por aqui, um debate sobre controle de respeito a normas regimentais das casas legislativas. Hoje, né, tem acentuado um debate sobre até que ponto as normas regimentais das casas legislativas, os regimentos internos, são parâmetro de controle de constitucionalidade. É interessante perceber que já no Brasil, em outros países há muito tempo, se permite o controle sobre as normas dos regimentos internos, ou seja, se identificar que uma norma de um regimento interno viola a Constituição Federal, a jurisdição constitucional não tem nenhum problema em declarar a inconstitucionalidade dessa norma regimental, né? Acho que o exemplo clássico no direito brasileiro foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4029, em que se declarou inconstitucionais, né, dispositivos da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional que tratavam de medidas provisórias. Né? Um caso clássico,
a Constituição, no seu artigo 62, parágrafo 9º, exige o parecer de comissão mista, existia esses dispositivos, né, da Resolução 1 de 2002 do Congresso, que dispensavam o parecer da comissão mista. O Supremo declarou, né, nesse caso, na Lei 4029, em caráter incidental, caso bem interessante, a inconstitucionalidade dessas disposições regimentais, fazem parte do regimento comum do Congresso Nacional. Para além disso, né, além do controle sobre os regimentos, então tem a questão de utilização dos regimentos internos como parâmetro de controle de constitucionalidade para fins de exercício da jurisdição constitucional. E aí as coisas ficam um pouco mais interessantes. E é interessante perceber isso, de séculos, nós temos a doutrina dos atos interna corporis, né, e basicamente diz que os regimentos internos das casas legislativas são matérias, especialmente em razão de separação de poderes, matérias que são de competência e discricionalidade inerente das casas legislativas, e com isso nós temos aqui simplesmente uma vedação a que o Poder Judiciário ingresse na tutela de normas regimentais em questões procedimentais internas das casas legislativas, para saber se há um respeito ou não a essas regras regimentais para fins de controle de constitucionalidade. E aqui, quando eu falo controle de constitucionalidade, eu até vou abstrair a questão do controle prévio antes do ato ser elaborado. Estou pensando realmente no controle mais tradicional, já depois da lei, né, gestada, depois da lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, ou com o veto derrubado. Então, não estou falando, né, em outras modalidades de controle, de suspender tramitação legislativa, não, estou falando de constitucionalidade formal das leis, depois as leis já promulgadas, já sancionadas, promulgadas e publicadas. Então, nós temos essa doutrina dos atos interna corporis, que, em alguma medida, remontam as declarações de direitos, né, liberais inglesas do século XVII ainda, e no século XIX, né, dois autores se destacam, né, na consolidação doutrinária disso, eu trago aqui, o von Neisse e o Dicey, aqui na Inglaterra, em que eles, né, dizem, olha, existe uma doutrina dos atos interna corporis, né, como os parlamentos, isso é o século XIX, são soberanos, ou seja, eles representam a vontade do povo, e o povo é soberano, os seus procedimentos internos, né, essa é uma expressão da Bill of Rights inglesa, de 1689, não são passíveis de controle jurisdicional, porque isso significaria violar a soberania do parlamento e, em última medida, a soberania popular, via legislativa também. Então, nós temos aqui uma doutrina que vai se espraiando pelo direito comparado, chega no direito brasileiro, né? Eu diria que hoje em alguma medida, a doutrina, vamos dizer assim, majoritária estabelecida, né, na jurisdição constitucional brasileira, no Poder Judiciário brasileiro. E, nesse sentido, eu trago um julgado recente do Supremo Tribunal Federal, para quem tiver interesse. O julgado é o recurso extraordinário 1.297.884, 1.297.884. Se discutia lá na verdade, né, era um caso penal, né, era uma ação penal, em que uma pessoa foi condenada pelo crime de roubo com o uso de arma branca, e se discutia uma alteração que houve, né, mediante uma lei federal, a Lei 13.654, de 2018, que basicamente revogou uma causamento de pena de roubo com crime de arma branca. A discussão lá basicamente dizia, né, que o projeto de lei começou no Senado Federal, foi para a CCJ, e houve um problema na publicação no Diário do Senado Federal, não no Diário da União, no Diário Interno do Senado Federal, onde se mostram as proposições que vão sendo aprovadas, que vão sendo enviadas à Câmara ou à sanção. Houve um problema, e houve mesmo, na redação que a CCJ aprovou e que depois foi enviada à Câmara dos Deputados. Ou seja, a CCJ aprovou uma redação e depois, na publicação interna do Diário do Senado, se deu publicidade a uma outra redação que não constava essa revogação da causa de pena. Assim foi, a Câmara aprovou, retornou ao Senado, foi aprovada em sanção e o projeto foi publicado no Diário Oficial. E aí surgiu a questão, será que isso é inconstitucional? Porque existe, né, uma disposição regimental, para quem tiver curiosidade desse caso, o Supremo pode ser consultado, artigo 91, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado, que prevê que a matéria aprovada em caráter terminativo em uma comissão, ou seja, que dispensa a manifestação do plenário, ele tem que ser publicado no Diário do Senado Federal, né, para
que justamente os senadores possam exercer aquela prerrogativa do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, de recurso. 1/10 dos senadores, nesse caso, pode oferecer recurso para que a matéria vá a plenário. Então, como houve um problema na publicação interna do Senado Federal sobre qual texto foi aprovado na comissão, esse é o argumento, né, pela inconstitucionalidade da matéria. Haveria uma inviabilidade de exercício da prerrogativa constitucional dos senadores de interporem recursos das matérias aprovadas terminativamente pelas comissões. Supremo rejeitou isso. O Supremo entendeu que essa matéria, ela é uma matéria interna corporis. E aqui eu trago para debate, né, uma discussão que existiu nesse caso sobre a formulação da tese, vamos dizer assim, do enunciado que espelha a ratio decidendi que vingou nesse caso, e houve uma primeira proposta do ministro relator Luiz Toffoli, que não foi vencedora, e no segundo momento houve a proposta, então, que ele trouxe, que aí sim foi vencedora. Eu vou ler aqui as duas teses e vou chamar a atenção para a diferença entre elas. A primeira tese que o ministro relator propôs nesse caso, que ficou vencido, foi o seguinte: em respeito ao princípio da separação de poderes, previsto no artigo 2º da Constituição, é defesa ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional com relação à interpretação de normas regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Essa foi a redação vencida. A redação vencedora posterior foi a seguinte: em respeito ao princípio da separação de poderes, previstos no artigo 2º da Constituição, até aqui igual, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defesa ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Então, o que chama a atenção aqui? Foi acrescentada uma previsão aqui na tese de que, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. E aqui, a questão que imediatamente se coloca, e acho que nós fazemos uma reflexão sobre a jurisprudência do Supremo sobre esse assunto, é de quais são as normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. Qual que é um ponto que eu tenho trazido alguns textos, enfim, e levantado também na minha tese de doutorado, que defendi há pouco, é de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e na minha visão, né, com alguma dose de razão, tem identificado que não somente as regras, e aí, né, em sentido técnico mesmo, não só as regras do artigo 59 a 69 da Constituição, elas são as normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. Você tem outras normas constitucionais que também são pertinentes ao processo legislativo. O Supremo já trouxe, em outros casos, por exemplo, a questão do princípio da igualdade política e proteção a minorias, artigo 5º da Constituição, artigo 17. Trouxe a questão, por exemplo, do princípio da moralidade, né, caso interessante de compra de votos de parlamentares, a Lei 4885. Então, há uma série de julgados, né, não vou conseguir aprofundar todos aqui, em que o Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, a Constituição Federal, ela exige mais do processo legislativo do que simplesmente o respeito às regras formais procedimentais do artigo 59 a 69 da Constituição. Obviamente, isso gera, né, um potencial de controle judicial do processo legislativo muito maior e, ao mesmo tempo, um risco, né? Eu acho que nós temos discutido no direito público brasileiro já há algumas décadas, né? E, enfim, tivemos até reformas legislativas na lei, uma série de questões. A preocupação nossa, dos juristas, com o uso exacerbado de, especialmente, princípios constitucionais para justificar a ampliação de controle de atos da administração, de atos do Poder Legislativo. Então, eu acho que esse julgado recente, que eu menciono aqui, ele traz um ponto, talvez, de inflexão na jurisprudência do Supremo, e essa mudança da redação da tese, eu acho que mostra isso, porque ela espelha uma possível tendência ou não, e acho que esse é um objeto do nosso debate, eu sei que esse é um tema muito caro ao Felipe e à Natasha também, né, de novas formas de controle do processo legislativo. Para tentar me manter aqui no tempo, eu peço que Mauro e a Letícia né, me dê um sinal de vida aí, acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos, não? 4 minutos? E eu trago aqui, então, só brevissimamente a minha percepção sobre esse assunto. Eu acredito que nós temos, talvez, dois modelos, né,
e aí talvez, inclusive, já com alguma maturidade no direito comparado, de novas formas de controle judicial do processo legislativo. A primeira delas é algum controle, talvez, do processo de deliberação, né? Nós temos alguns julgados em direito comparado, cito alguns países aqui, Espanha, Israel, em alguma medida Colômbia também. E um pouco mais polêmico, quem tiver interesse, esse livro da Rose Ackerman, que eu citei, explora bastante esses casos, Estados Unidos, Alemanha, em que em algumas decisões, não vou dizer que é uma tendência, né, consolidada, majoritária, mas em algumas decisões se sinaliza para o controle da qualidade da deliberação. Qualidade entendida aqui com aprofundamento dos debates, com participação de minorias, com participação social. Essa é um tema que está na pauta do dia, na minha visão, né? Eu gosto muito de um livro da professora Ana Paula de Barcelos, né, professora titular de Direito Público da UERJ, que traz uma proposta sobre um possível direito fundamental, a devida justificativa, ou seja, que as proposições normativas, sejam em via legislativa ou administrativa, sejam justificadas com alguns critérios que ela coloca, vou mencionar aqui o livro para deixar de indicação de leitura, sob pena de inconstitucionalidade formal, né? Fiz o debate com a professora Ana Paula na minha banca, acho que a proposta era um pouco rígida, mas aponta para um caminho importante, de a gente pensar o que a Constituição Federal exige, para além das formalidades expressas, e pensando no risco de uma excessiva judicialização, ainda assim, acho que o Supremo tem alguns julgados nesse sentido recentes, e o que é possível se pensar do ponto de vista dogmático, de construção de modelos dogmáticos, de um controle da deliberação legislativa. E o segundo modelo, que também tem crescido no direito comparado, menciono aqui alguns tribunais, por exemplo, Corte Europeia de Direitos Humanos, Tribunal de Justiça da União Europeia, em alguma medida, Estados Unidos também, né, com a sua flexibilidade dogmática, um modelo que se chama, né, o controle semiprocedimental, né, em que eu vou avaliar a constitucionalidade material de um ato à luz das razões que foram produzidas no processo legislativo. Eu não vou aprofundar esse debate, né? Eu acredito que a professora Natasha vai trazer elementos aí, né, para essa questão, mas eu só vou levantar a bola aqui para passar para a Felipe e a Natasha também, né? Recentemente, um dos casos que tem causado mais debates no meio acadêmico é a ADI 7222 do Piso Nacional de Enfermagem. Houve uma lei federal que fixou, né, uma PEC, depois uma lei federal, que fixou o Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem, e na cautelar, que foi, né, de relatoria do ministro Barroso, e foi acompanhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, houve o entendimento de que a deliberação legislativa do Congresso Nacional, nesse caso específico, não teria, pelo menos em princípio, satisfeito ou apresentado todos os elementos necessários para a tomada dessa decisão legislativa. Ainda estamos em sede de juízo cautelar, mas é interessante ver que o ministro Barroso citou a professora Ana Paula de Barcelos lá. No finalzinho do voto está lá a citação da professora Ana Paula. Olha, aqui tem um dever de justificativa, um direito fundamental de justificativa, que parece tem que ser mais bem investigado se ele foi atendido no caso. Então, acho que essa decisão traz um debate importante, né? E nós podemos debater se houve deliberação ou não no Congresso, se houve esses estudos, e aí, na minha visão, eu acho que houve, mas o ponto maior aqui, independentemente do caso dos pisos dos enfermeiros, há um debate corrente sobre controle de novos aspectos do processo legislativo, do processo normativo legislativo, e de novos parâmetros na utilização desse controle. Para tentar, né, então, encerrar no meu horário aqui, queria agradecer mais uma vez, né, ao IBRAC, ao comitê aqui pela possibilidade, pelo debate rico, e estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Eu até me constrangi em falar sobre interrupção ou não, porque, enfim, eu queria ver que você completasse a exposição. Então, enfim, se os 18 se virassem 20, 22 minutos, estava tudo em casa. Seguindo pela ordem, então, passo a palavra ao Felipe, para fazer a sua exposição de novo. Tem os 18 minutos que são o tempo que a gente sugeriu internamente, mas a regra é a mesma. Fique à vontade para completar a sua exposição. Certamente a gente vai apreciar até o final. Felipe. Legal, Mauro, te agradeço. Me ouvem bem? Bom, legal. Então, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer ao IBRAC, né, pelo convite. Estou virando sócio aqui já, mas com o maior prazer do mundo. Agradecer em nome do Matheus, do Lessa, claro, Mauro e Letícia, que estão conduzindo.
Dora que faz as coisas acontecerem, né, Dora? Toda vez, então, eu te agradeço também. Muito bom ver... bom, primeiro estar com o Vitor e com a Natasha, né, além de serem grandes amigos, e por acaso estamos juntos aqui, eu vou cometer uma inconfidência aqui do Vitor. O Vitor, a tese de doutorado do Vitor é espetacular. Ele deve publicar, espero que publique, né, rapidamente, mas eu já indico fortemente, assim, eu fiquei muito bem impressionado. E Natasha cometendo a segunda inconfidência, acho que já tem 22 anos, Natasha, que a gente se conhece, é bastante tempo. E Natasha é das precursoras aí desses estudos, né, tem uma tese que já vai fazer tempo também, já mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, que começa a discutir também a avaliação legislativa e faz um trabalho incrível na GV Rio. Então, me sinto privilegiado aqui de estar com vocês e também de ver algumas bibliografias. Estou vendo Mariana Mota Prado aqui, minha bibliografia, é muito bom quando a gente enxerga, né, quem a gente lê, então fico muito feliz de estar aqui. Eu vou tentar me ater, viu, Mauro, ao tempo aqui, aos 18, e começaria dizendo que eu vou assumir aqui uma premissa, que é questionável e que possivelmente vai ser questionada até pela Natasha, mas eu vou assumir uma premissa que uma política regulatória, né, uma política legislativa regulatória, que é como eu tenho preferido chamar para dizer que ela é aplicável, né, em ambos os casos aqui, entendido como uma política que almeja qualificar o processo de elaboração de normas e qualificar a qualidade normativa, né, ao final do dia, que isso é bom, né, que a gente parte numa premissa que isso é positivo. Parece bastante razoável defender que ter um bom diagnóstico, avaliar alguns cenários, ter participação, né, partindo do pressuposto que regulação boa é regulação informada. Então, ter participação qualificada, ter ideia de onde eu quero chegar, quais são os efeitos que eu quero atingir, quais são os resultados, etc., que isso é positivo, como regra, né? Há uma série de críticas aqui a levantar, uma tensão imanente aqui entre tecnocracia e política, né, entre burocracia e política. Há limites muito grandes, né, dessas ferramentas que a gente tem aqui, da análise de impacto regulatório, da análise de resultado regulatório, controle de estoque. Há grandes problemas, mas eu vou partir do pressuposto que isso é bom, né? Isso é bom porque se afasta, acho que, de duas práticas tradicionais que a gente vê na produção de normas no Brasil, que a primeira que é de legislar vendado, né? Eu não tenho ideia do que eu quero atingir, que é um problema e é bastante comum, e a segunda ideia é de legislar a portas fechadas, né? Então, como se, né, os políticos, os burocratas tivessem todas as informações suficientes para produzir normas. Então, acho que quando eu aposto num procedimento em participação, eu estou partindo do pressuposto aqui que isso é bom para a gente, né? E aí não é à toa que a gente tem uma onda aí, já quase 50 anos, essa nova onda aqui, de pensar essa metapolítica, né, de como fazer leis melhores, vem lá do Peter Noll, de 73, mas especialmente OCDE 95, 97, que acho que avança muito, né, começa num Better Legislation, depois vai um Better Regulation, Smart Regulation, hoje fala-se em regulação 2.0, então há um avanço aqui importante. E é inequívoco que o Brasil avançou muito nessa agenda. Acho que aqui, estando em sede do IBRAC, acho que esse é um debate que vocês estão o tempo todo fazendo, não vou mergulhar aqui em detalhes, mas é inequívoco que, especialmente a partir de 16, a gente tem um avanço muito importante no que tange a política regulatória. Eu tenho tradicionalmente aqui dividido esse nosso avanço brasileiro em 3 fases, né? Um de 98 a 2002, quando a gente tem as primeiras normas aqui sobre legística, então vem a Lei Complementar 95, vem o Decreto 4176, vem o Manual da Presidência da República, onde tem um avanço importante, pelo menos em legística formal, né? Como escrever leis melhores, como organizar um ato normativo, que é super relevante. Embora o próprio 4176 já traga coisas de legística material relevantes, mas que a gente observou pouco, mas tem um bom avanço nesse momento. Depois eu tenho uma fase de 2003 a 2016, que embora eu tenha tido coisas importantes, como o PROREG, por exemplo, que eu acho o nome espetacular, PROREG, mas que traz, enfim, apostou muito em cooperação internacional, experiências internacionais, projetos piloto em algumas agências avançaram bem em análise de impacto, a Anvisa já faz isso há bastante tempo. Então, eu tive momentos importantes aqui, mas é uma fase, aí a Mariana vai saber isso muito mais do que eu, pode me corrigir aqui, mas uma fase de um certo estranhamento entre governo central e agências, né? Um estranhamento com um desenho de Estado regulador no Brasil, o que não fez com que houvesse uma conjunção de esforços, né?
Não necessariamente a gente estava indo para o mesmo lado aqui, muitos debates nesse momento sobre o papel das agências, sobre o seu poder normativo, especialmente no começo aqui, 2003 para frente, e especialmente a tentativa de usar ferramentas importantes como análise de impacto, muito pouco construídas de baixo para cima, né? Tentativas de colocar o IR top-down numa burocracia que não estava preparada para isso, que se via amedrontada, que se via um risco de controle, então funcionou mal, em alguma medida, nesse período. E aí, de 2016 para frente, claro, a partir de uma decisão política, né, de uma vontade política de adesão ao CDE, isso precisa ficar bastante claro, mas aí sim eu tenho uma evolução bastante forte aqui, e acho que o principal ponto é menos os atos que a gente tem a partir daqui, mas a mudança de postura de como construir uma política regulatória dentro da burocracia brasileira, né? Então, há uma opção que a gente quer ouvir, a gente tem chamado de soft power, né, de construir isso bottom-up. Então, chama todas as agências, coloca junto com o centro de governo, com a SAG, vamos pensar como é que a gente tem, o que a gente entende por IR, o que a gente entende por essas ferramentas, que exemplos que a gente tem, vamos construir junto, de forma que esse estranhamento que eu tive no passado, ele se reduza bastante, e aí sim eu tenho uma possibilidade, né, já com a burocracia minimamente, que tem consensos mínimos aqui, entenda que isso pode ser positivo, e aí a partir daí vem uma lista enorme de mudanças, claro, acho que as duas principais, as mudanças legais, né, a IR na Lei de Liberdade Econômica, a IR na Lei das Agências, mas uma sequência de decretos que vão nessa linha, né? O decreto de governança pública, o novo 9191, que é o decreto de legística, o decreto de AIR, que Mauro mencionou, o guia de análise de resultado, até chegar nesse decreto mais recente do Acordo do Brasil e Estados Unidos. Então, há uma evolução grande aqui, né? Houve uma aposta por lei aqui, mas também em instrumentos não vinculantes no primeiro momento, né? Então, aposta em guias de como fazer uma análise de impacto, e o fato é que a gente conseguiu, né, quebrar um pouco esse estranhamento. Então, inequivocamente, eu não me nego a fazer isso, acho que a gente tem um baita de um avanço, um baita de um trabalho de quem conduziu isso. O que não significa que eu não vou ter problemas de implementação, né? Estou tendo e terei. E terei por vários motivos, né? Terei porque tem problemas que são inerentes, imanentes a essas ferramentas. Numa análise de impacto regulatório, eu tenho limitações orçamentárias, eu tenho limitações políticas, eu tenho limitações metodológicas, eu tenho uma série de vieses de escolhas metodológicas, de pressupostos que são sempre questionáveis, sempre vão ser. Não é porque é no Brasil, é em qualquer lugar, né? Tem uma literatura muito grande nos Estados Unidos questionando os estudos, então isso vai acontecer. Acho que a gente vai ter problemas específicos da nossa legislação, então o próprio decreto de AIR, embora defenda, acho ótimo, acho que ele tem problemas, um deles específico aqui, quando há aquela previsão de dispensa de AIR por urgência e uma obrigatoriedade de fazer depois uma análise de resultado regulatório em 3 anos daquilo que eu dispensei, tem um problema aqui de fazer uma avaliação sem parâmetro, né? Qualquer coisa que é avaliável, ela precisa ser avaliável perante algo. Se eu não fiz o estudo prévio, vai ser difícil fazer o estudo de resultado consistente, para dizer o mínimo, né? Mas seja como for, tem um problema do ROB, né, do Regulatory Oversight Body, o que vai ser? Hoje se fala que a CA é mais o TCU, que eu não sei se é exatamente um bom desenho. Seja como for, a gente vai enfrentar problemas, mas, inequivocamente, a gente avançou. O último ponto aqui é que eu acho que se a gente comprar essa premissa, né, de que a política regulatória, o legislativo regulatório é positivo, acho que tem 2 grandes grupos de argumentos que defendem, ao final do dia, por que isso é bom, né? Um que me ganha menos e outro que me ganha mais. O que me ganha menos é aquele extremamente tecnocrático, né, que parte da premissa que é o seguinte, a partir de dados, a partir de evidências, a partir de um desenho bem feito aqui, eu vou chegar numa boa decisão. Isso é verdade em certa medida, né? Mas todos esses problemas inerentes aqui às ferramentas vão me mostrar que não necessariamente eu montei os melhores cenários, que não necessariamente eu fiz as melhores previsões. Eu tenho que lembrar que a realidade é absolutamente contingente, então eu faço uma previsão de PIB aqui que muda daqui a 2 anos. Eu faço uma análise de impacto numa medida de saúde e a relação do governo com o SUS muda completamente. Então, os meus resultados vão ser diferentes, né? Inequivocamente. Então, se fiar muito ao resultado final de uma análise de impacto regulatório, eu acho que é um risco, né? É importante, fundamental que a gente trabalhe com dados, com evidências, com participação, mas talvez não seja isso o principal ponto. O principal ponto, para mim, é o procedimento, né? Organizar
e procedimentalizar o jeito de decidir e o jeito de fazer normas da burocracia do poder público, né? Isso acho que tem um ganho muito grande de eu ter um roteiro de como eu devo pensar, de como eu devo, quais passos que eu devo tomar para chegar numa boa decisão. Acho que isso por si só é relevante, né, para quem está participando disso. Definir momentos de participação, como a gente tem, por exemplo, na IR, isso tem um ganho relevante também de proteção a esse processo decisório, né? A possibilidade de eu ter pressões ilegítimas, ela não se extingue, mas ela diminui. Então, eu sei os momentos que eu estou participando, eu tenho transparência, publicidade dessa participação. Então, algo que fuja daquilo que está colocado ali vai soar estranho no primeiro momento. Então, há um elemento de proteção à decisão aqui que é super importante. E no final do dia, acho que eu tenho um efeito importante que é evitar uma decisão tosca, né? Se eu tenho um estudo bem feito, a decisão foge muito dele e dá muito errado, eu vou passar vergonha enquanto decisor. Então, há ganhos aqui, inequivocamente. Está andando rápido esse tempo, viu, Mauro? Eu vou ficar mais esperto aqui. Dito isso... Eu nem fiz sinal nenhum, fica à vontade. Eu vi. Eu que estou de olho aqui, mas vai dar tudo certo. E aí, assim, a gente que agora já dialogando um pouco com o Vitor, se a gente teve todo esse avanço sobre a ótica regulatória, né, esse avanço, inequivocamente, a gente não vê do ponto de vista de legislação primária, né, de fazer leis. Então, pensando aqui em leis ordinárias, pensando em parlamento, ou mesmo da elaboração de normas do executivo, que em colegislação enviam isso para o parlamento. Vitor mostra isso com clareza, né, alguns ajustes importantes, tem lá duas emendas constitucionais, um 113 no ADCT, que fala que eu preciso pensar nos efeitos orçamentários das minhas medidas. Eu tenho a previsão agora no 37 da Constituição de que eu tenho que avaliar políticas públicas, que é uma semente relevante para pensar em análise de resultados, né? Mas tem algumas previsões regimentais, a própria LRF, lá no 14 da LRF, mas o fato é que esse assunto não avançou do ponto de vista de legislação primária no Brasil. E ao contrário de vários países da OCDE, né, se a gente pegar o relatório deles de 2021, do ano passado, que muitos países têm pelo menos algum tipo de análise de impacto regulatório para a legislação primária, para leis, né? E acho que o importante para a gente pensar aqui é por que isso é assim. Por que avançou de um lado, mas a gente não conseguiu ainda, e talvez não consiga, avançar de outro. E aí acho que tem respostas muito diferentes, e níveis muito diferentes, né? Acho que tem uma resposta de fundo, que é que esse conflito, esse estranhamento entre tecnocracia e política, ele é muito mais severo no parlamento do que na burocracia, né? Eu tenho legitimidade democrática, eu tenho outras lógicas que funcionam para um eleito que tem direito, né, e é para isso que ele está lá, de expor posições divergentes, de defender posições minoritárias, de eventualmente atrapalhar, né, fazer seleção de agenda, então permitir que algumas coisas não andem e que outras andem mais rápidos. Claro que aqui há todo um debate que eu não tenho competência para fazer de características de democracia representativa, de que é um caráter deliberativo, etc. Mas esse estranhamento é muito mais difícil no parlamento, né? Acho que esse argumento é importante, mas não me parece suficiente, porque ele pode ser utilizado, claro que a gente não importa modelos, mas ele poderia ser utilizado em todos os países. E o fato é que vários países têm o uso de algumas ferramentas, né, de análise de impacto legislativo, que é o nome que Vitor usa, Fernando Meneguin, Melissa, etc., né? Então, eu acho ele importante, mas eu não acho ele central. Tem uma questão de judicialização, que acho que é um segundo ponto, acho que o Vitor trabalha muito bem nisso. Se eu criar uma série de critérios ou obrigações prévias que um parlamentar precisa obedecer para chegar a uma boa decisão, o que na prática eu estou criando são novos momentos ou novas possibilidades de questionar essa decisão. E no limite, mais cessão de poder ao Poder Judiciário, mais controle pelo Poder Judiciário, que não necessariamente o Legislativo gostaria disso. Acho que esse argumento não está explícito, não está tão claro, mas é um argumento importante, especialmente pela evolução da judicialização de razões legislativas que tem acontecido no mundo e que vai chegar aqui inequivocamente. Mas, para mim, o principal problema aqui, e aí vou tentar ser bem breve, tem muito exemplo, tal, mas ele é prático, ele é procedimental, né? E aí, sem nenhum... Não teria também possibilidade de comparar o processo legislativo brasileiro com de outros lugares, mas eu não tenho muita dúvida em dizer que o processo brasileiro é uma insanidade. É uma insanidade do jeito que ele funciona, né? Vitor traz
na sua tese aqui que em fevereiro de 22, por exemplo, eu tinha 29 mil projetos de lei tramitando na Câmara e 3 mil projetos de lei tramitando no Senado. Claro que eu tenho projetos que são natimortos, que não vão avançar, etc., mas esse número não é irrelevante. Se eu pegar a legislatura anterior, por exemplo, 40% dos projetos de lei que foram aprovados vieram da legislatura anterior. Então não é irrelevante, a gente não deve afastar os projetos que estão dormindo ali e que podem andar, né? Embora eu tenha uma taxa de conversão baixa, esses projetos demandam atenção, dão trabalho, tiram o foco do que deve ser trabalhado, então um volume muito grande. Eu também tenho muitos veto players, né, muitas comissões, é um processo que é fragmentado por excelência, pelo menos no seu desenho ordinário, né? Passa por uma comissão, passa pela segunda comissão, vai para o plenário, vai para outra casa, comissão de novo, volta para cá. Tem uma fragmentação muito grande e com a possibilidade de alterar essa norma o tempo todo. Então, sugiro uma emenda aqui no relatório da Comissão de Saúde, depois sugiro nova emenda na CCJ, depois vai para o plenário, muda tudo. Eu tenho a possibilidade de levar um projeto para plenário e ter um relatório de plenário que faz alterações significativas naquele texto. Então, imagina que eu fiz um bom cenário, um bom diagnóstico, fiz um bom prognóstico, e no último dia eu tenho lá um ajuste que muda tudo, muda a conta que eu fiz, muda a projeção de efeitos que eu fiz. Isso não é relevante. Aí Vitor vai me corrigir aqui, mas quase 50% dos casos eu tenho um relator de plenário, pelo menos na última legislatura. Estou roubando da tua tese aqui, Vitor. Isso é relevante demais. Então, para dizer que muda muito, eu tenho muita possibilidade de mudar. Um detalhe só importante, que as comissões, estranhamente, né, embora sejam muito fragmentadas, e é onde eu tenho mais participação, é onde acontecem as audiências, é onde acontecem a participação da sociedade civil, elas acabam tendo muito pouca relevância, né? Os relatórios das comissões, muito raramente são os relatórios finais, que é o texto final, que no final do dia vai ser o que a gente vai utilizar. Então, tem outros elementos, uma concentração do poder de agenda muito grande na mão dos presidentes, né? A possibilidade de puxar um assunto, de acelerar, de atrasar. Isso na pandemia ficou muito óbvio, né? Onde a sociedade civil perdeu um pouco o espaço, falou, não sei o que vai votar, eu não tenho controle do que vai ser votado. Então, um resumo aqui, para eu parar de falar disso, eu tenho um ITER que em alguma medida, e aí não posso comparar com outros, pode até ser mais confusos, mas só olhando o nosso, é um ITER legislativo confuso, cheio de nuances, cheio de veto players, cheio de possibilidades de alteração de texto, e que, obviamente, tem impacto numa análise de impacto legislativo que eu faço. Muda o cenário, muda o diagnóstico, muda o prognóstico. Então, é muito difícil. E aí, de novo, roubando do Vitor, tem uma frase sensacional dele, fala, processo legislativo ordinário, que é aquilo que a gente estuda, que deveria ser a regra, ele, no final das contas, é uma tremenda de uma exceção. Ele é uma tremenda de uma exceção. Ou eu levo para o plenário com urgência, ou eu funciono via MP. Então, há uma dificuldade prática aqui da gente funcionar assim. E em 5 minutos eu termino, prometo, viu, Mauro? Embora você não me chamou atenção, mas eu sei que a gente está chegando no final aqui. Acho que, para além dos problemas práticos, eu tenho um problema também de lógicas importantes do parlamento, né? É um equívoco, pelo menos eu considero de minha parte, a gente achar que fazer a melhor lei possível é a única lógica que move um parlamentar, ou mesmo que deve mover um parlamentar. Há outros elementos aqui importantes. Há uma lógica de governo-oposição, há uma lógica de agenda, o que deve andar e o que não deve andar. Há tentativas de atrapalhar o governo pela oposição, então eu faço uma alteração legislativa, por exemplo, para diminuir a discricionariedade do governo, para reduzir o orçamento que ele tem. Há decisões legislativas, e isso acho que a gente presta muito pouca atenção no direito, né? Que embora sejam positivas para o avanço da agenda, elas não estão calcadas aqui nem em evidências, em dados. Elas, às vezes, servem simplesmente para que a agenda possa andar. Tem alguns exemplos clássicos aqui. Quantos atos normativos a gente conhece que tem lá a expressão na forma de regulamento? Por muitas vezes, esse na forma de regulamento é, de fato, olha, eu considero que isso aqui não deve ser tratado em lei. Mas, por muitas vezes, é simplesmente o jeito que eu consegui fazer um acordo político para aquele assunto ande. Eu tenho uma posição A, eu tenho uma posição B, a gente nunca chega num acordo, joga na forma do regulamento e posterga essa decisão. Super comum, super recorrente. Essa norma não foi baseada apenas em dados e evidências, ela foi baseada num acordo político que, no final das contas, permitiu que a agenda avançasse. Isso é mais comum do que a gente imagina. Dou 2 exemplos aqui, um exemplo por direito penal na progressão de regime dos crimes hediondos. Tinha uma proposta muito pesada da oposição que queria
aumentar muito isso, o governo não topava, alguém tirou do bolso umas frações diferentes ali para chegar no meio termo. Isso permitiu que a lei avançasse. Agora, num exemplo mais próximo da nossa vida, a própria lei do CAD. Quanto tempo ela rodou dentro do Congresso Nacional? Ninguém conseguia tirar ela do Senado. Tinha vários problemas ali no Senado, mas um deles era qual era o patamar de faturamento das duas empresas para uma fusão e aquisição ser considerada pelo CAD. Anos travada, até que alguém falou, vamos fazer o seguinte, fala que o CAD pode resolver isso por um ato próprio e a gente combina aqui quais são os primeiros valores para que isso não trave mais o andamento. Se tirou o bode da sala e o PL continuou andando. Se eu fosse me fiar na tecnocracia, eu poderia estar até hoje discutindo a lei do CAD, porque eu não sabia se era 800, se era 500, se era 70 milhões a segunda perna, mas houve ali uma decisão política de permitir que isso avançasse. Então, para matar esse pedaço, eu diria que, além de problemas práticos, a gente tem outras lógicas que a gente precisa considerar no processo legislativo e que não necessariamente são ilegítimas, né? Ao contrário, eu posso discordar de uma posição ou outra, de uma atuação ou outra, mas elas são bastante legítimas, ao meu ver. Dito isso, assim, como é que a gente chega, né? Em que pé que a gente está? Acho que, do ponto de vista de regulação, especialmente com o decreto 10.411, com todos os problemas e as ressalvas, eu acho que isso está bem desenhado. Acho que, do ponto de vista de processo legislativo em si, a gente tem todos esses problemas aqui para resolver, e quando eu coloco no jogo o executivo como um ator relevante de produção de normas, especialmente via projeto de lei, via MPs, etc., aqui eu tenho novos debates, né? Embora, primeiro, o executivo usa muito pouco projeto de lei, muito pouco, né? Envia muito pouco projeto de lei, o central dele é que é a medida provisória. A medida provisória tem tempos muito curtos, então tem 120 dias, 6 dias para fazer emendas, e por mais que isso não seja recorrente, tem um pressuposto aqui de urgência que deve ser considerado, né? Como é que eu vou exigir? Claro que eu não tenho urgência em todas as MPs, não é isso, mas em várias eu posso ter. Como é que eu vou dispensar de análise de impacto regulatório uma regulação, se ela é urgente, mas vou obrigar, por exemplo, o executivo a fazer uma análise de impacto ao enviar uma MP? Então, a MP traz um problema ainda maior e é talvez o principal instrumento de legislação do executivo. Então, há problemas aqui também para a gente discutir. E aí eu vou finalizar, porque eu já estourei bastante aqui, eu queria trazer ideias do que fazer, né? E aí já estou no capítulo absoluto da invencionice. Não há, né, para a gente conversar aqui. Se a gente partir do pressuposto que esse ideal tecnocrático, assim, talvez não seja a melhor ideia, mas que a gente precisa criar alguma cultura de avaliação legislativa dentro do Congresso, acho que tem duas apostas aqui, né? Uma é fazer o que a gente fez na política regulatória, é criar essa cultura de política legislativa regulatória dentro do Congresso. Claro que o Congresso é um bicho diferente, alta rotatividade, muda de 4 em 4 anos, mas tem corpos estáveis relevantes, né? Fazer, não apontar o dedo e dizer vocês não fazem, vocês legislam às escuras, vocês chutam, mas tentar construir essa cultura lá dentro é um mecanismo importante, como a gente fez para a política regulatória brasileira. E do ponto de vista de procedimento, acho que tem 2 ou 3 coisas aqui que a gente poderia fazer. Primeiro é cobrar do executivo para expandir a sua política ou para usar efetivamente o 9191 quando ele emitir normas de natureza primária, ou projetos de lei, ou MPs. Acho que a MP tem um problemão, mas fazer como o Chile, junto com a exposição de motivos, junto com o texto normativo, vai uma espécie de uma análise de impacto, né? Eu preciso saber qual é o meu cenário, o que eu avaliei de cenários, o que eu estou projetando. Isso seria importante, então, e acho que aqui a gente já está mais pronto para fazer isso, o executivo ser exigido a fazer esse tipo de trabalho. E aí, no parlamento, enfim, o sonho é uma reforma estruturante do processo legislativo, cuja chance é 0. Eu acho que não tem nenhum jeito de avançar, mas se eu fosse citar 2 coisas que poderiam ajudar muito a nossa vida, a primeira seria a ideia de agenda legislativa, né? Não ter agenda legislativa nos atrapalha demais. O que eu estou chamando de agenda legislativa, que é obviamente mais difícil em regimes presidencialistas do que parlamentaristas, mas não acho improvável que o Congresso possa fazer no começo do ano, falar, olha, esses são os 5 temas que a gente quer discutir. E para esses temas aqui, eu tenho um procedimento diferente. Eu tenho um procedimento onde eu regro, assim como eu faço na IR, como é que eu vou discutir esse assunto aqui.
Então, qual é o meu roteiro de debates? Que no primeiro semestre eu vou ter participação popular, que depois eu vou chegar num primeiro texto, que eu vou colocar escrutínio de novo e que no final do ano eu voto. Parece estranho, mas muitas comissões especiais funcionam assim hoje, né? Se eu pegar o exemplo da, sei lá, Comissão Especial de Inteligência Artificial, que está discutindo lá, o limite que ela fez foi isso. Ela monta um roteiro, faz os debates, apresenta um texto, ouve de novo e chega numa decisão final. Se a gente pudesse escolher com critérios relevantes, né, só aquilo que importa, mas ter uma agenda legislativa que eu, durante um ano, consiga discutir esses assuntos, acho que já é um ganho espetacular. Eu saio daquele garbage can, né, que eu vou pegando temas ao léu e coloco, são esses 5 assuntos aqui que o Congresso quer discutir, fora outros. Acho isso super importante. E um segundo ponto é melhorar, evidentemente, os mecanismos de participação e transparência. Eu não vou ter tempo para discutir qualidade de participação aqui, mas considero que se a gente quiser, de fato, proteger esses processos decisórios, era fundamental a gente adotar propostas como de digital da lei, ou DNA da lei, como eu tenho chamado aqui, e que basicamente dizer, em processos onde há, de fato, participação, todo e qualquer documento que participa desse processo tem que ser público. Né? Porque isso eu faço a mesma proteção que eu tenho no AIR. Né? Então, eu monto um dossiê legislativo, não há nenhum problema de uma empresa que tem interesse, etc., participar desse processo. Mas há problemas de eu não saber que isso acontece. Então, qualquer material que é levado a esse processo, público, num dossiê de fato público. Eu vou constranger, como eu faço no AIR, uma decisão absurda, uma decisão que não está lá. Então, isso aqui, a União Europeia tentou, não conseguiu, mas eu considero super importante para a gente poder avançar. Com isso, eu resolvo os problemas estruturantes de fundo, de parlamento? Definitivamente não. Mas cobrar do executivo estudos melhores aí que vão ao Congresso, pensar numa agenda legislativa e focar na transparência pública do que é levado a esses debates, já me parece um avanço que é marginal, mas que é super importante para a gente avançar nesse assunto aqui. Eu extrapolei o tempo aqui para uns 7, 8 minutos, queria pedir desculpas, mas enfim, vamos lá para ouvir a Natasha e voltar a conversar. Obrigado a todas e todos. Muito obrigado, Felipe. Eu usei a mesma regra por isonomia, né? Não constranger ninguém, fica à vontade. Sem mais delongas, por favor, Natasha, a palavra é sua. Segue valendo a mesma regra. A gente tem aquele tempo tentativo de 18 minutos, mas o mais importante é que você consiga completar seu argumento. Então, fica à vontade para começar. Perfeito. Muito obrigada aos organizadores desse evento, ao IBRAC pela iniciativa. O evento está muito interessante, é uma felicidade participar dessa mesa. Cumprimentar especialmente o Mauro e a Letícia, né, por moderarem essa mesa, e cumprimentar os meus queridos amigos e colegas, Felipe e Vitor, a quem eu tanto admiro e tenho um enorme apreço. Bom, sem mais delongas, começando pelo tema, né, pelo título dessa mesa, né, produção legislativa e regulação, haveria simetria de controles, né? Do ponto de vista simplesmente descritivo, a gente sabe que não há, né? Eu acho que o Felipe, especialmente o Felipe, né, que me antecedeu, mostrou bem claramente isso, não há assimetria de controles, e aí quando eu falo em controle, não estou falando só de controle judicial, da produção normativa, né? Estou falando dos próprios instrumentos de política regulatória, como a IR, a RR e a consulta pública, exemplos na agenda regulatória também, são instrumentos de controle, né, da produção regulatória. Então, há total assimetria, enquanto que hoje você tem obrigatoriedade de AIR, ARR para toda a administração pública federal, você não tem nada equivalente, tem iniciativas, mas não tem nada obrigatório, vinculante para o legislativo. Você tem consulta pública para um, não tem para o outro. Você tem agenda regulatória, no caso das agências reguladoras especificamente, das 11 agências, não tem para o legislativo. Então, não existe essa simetria de controle. A gente vai numa linha institucional parecida com a dos Estados Unidos, porque se você for pegar, por exemplo, os países membros da OCDE, os países da União Europeia, o caminho é inverso, como acho que o Felipe mesmo mencionou. Então,
Os instrumentos de política regulatória se iniciaram e se consolidaram, se fortaleceram na legislação primária, talvez no caso da Europa, muito por conta da necessidade de transposição de diretivas, né, de internalização das diretivas da União Europeia, então passou-se a exigir, né, instrumentos de qualidade e de melhoria regulatória para a legislação primária dos parlamentos nacionais, e só depois, em segundo plano, né, enfim, um controle da produção normativa da legislação secundária. Ainda assim, ela é inferior. Se você pega qualquer relatório da OCDE que compara, ela sempre compara a legislação primária e secundária nesses países, e ele está sempre mais avançado do ponto de vista de política de melhoria regulatória na legislação primária, para a maioria dos países, do que na relação secundária. Então, a gente tem esse caminho inverso que se assemelha um pouco ao caminho dos Estados Unidos, né? Dito isso, eu vou fazer uma construção aqui para chegar na pergunta se deveria haver simetria de controles da produção normativa no legislativo e no executivo. Mas antes de eu responder isso, eu queria explicar, na verdade, uma discussão que a gente não tem feito muito no Brasil, que é pensar que quando a gente fala em processo decisório na administração pública, modelos da administração pública, a gente tem dois modelos possíveis, né? E aí não se aplica só a produção normativa, se aplica a processo decisório da administração pública em geral, mas a gente discute pouco quando a gente fala de política regulatória. Um modelo é o deliberativo constitutivo, né? Estou chamando assim, poderia chamar de outra forma. É um modelo que promete resolver problemas por meio de consenso, por meio de deliberação, sobre o que seria considerado como uma solução aceitável diante de diferentes narrativas, valores, interesses, né, disputas. Nesse modelo constitutivo deliberativo, há mais espaço para subjetivismo, para explicitação de valores, de interesses, desde que exista, né, um processo discursivo, um processo deliberativo, né, para a tomada de decisão. Nesse modelo há mais espaço para discricionariedade, mas isso não significa que não haja a necessidade de explicitação das razões. Ter razões e explicitar, né, ter razões é diferente de explicitar razões. Então, a necessidade de se explicitar razões continua existindo nesse modelo, só que as razões são diferentes, né? Podem ser diversas, não necessariamente precisa seguir um modelo racional instrumental puro. Aqui é tipo ideal, né? A gente está falando de tipos ideais, que na realidade a gente não encontra nenhum modelo puramente deliberativo constitutivo, nem um modelo que agora eu vou chamar de racional instrumental. Nesse modelo racional instrumental, né, ele é muito formado por um conhecimento mais positivista, que tenta separar valor de fato, né? Então, conferindo uma certa aura de objetivismo para a tomada de decisão. A gente, embora atores internacionais como a OCDE não necessariamente diga que as suas guidelines, as suas best practices dariam margem a modelos mais deliberativos constitutivos, no momento em que ela valoriza, dá muita ênfase a métodos quantitativos para a produção normativa e estimula que os países façam censos para medir isso, né, enfim, e façam um processo de capacitação no sentido de adoção de análise, especialmente de análise de custo-benefício, não só, né, não é a única possibilidade, mas de análise de custo-benefício, de um foco muito grande na quantificação, né, de métodos quantitativos para análise de impacto regulatório, existe aí, nas entrelinhas, uma preferência por um modelo mais racional, instrumental, né. Nenhum é perfeito, né, e a gente, como eu disse, a gente não encontra puramente nenhum na realidade, né, existe aí uma mistura. Mas o problema é que cada vez a gente vem, né, hoje a IR se tornou, faz parte do jargão, né, todo mundo que vai estudar direito administrativo hoje sabe o que é, há 10 anos atrás não sabia, hoje todo mundo sabe, né, tem uma vaga noção do que seria isso,
mas, em alguns casos, existe uma defesa ingênua, uma defesa, né, festiva do AIR, sem problematizar o fato de que, muitas vezes, o que está por trás é essa visão, esse modelo excessivamente racional, instrumental, né? Cada vez mais, assim, quanto mais avançado o país em termos de institucionalização de AIR, né, mais a gente surge o espaço para uma problematização, né, um pensamento mais pós-empiricista, eu diria que desafia a crença de que a ciência produz, né, uma descrição objetiva, né? Então, na verdade, ciência está ligada à linguagem, a linguagem reflete significados que as pessoas usam para construir seus mundos sociais, né? Enfim, então, hoje, cada vez mais, um pensamento pós-empiricista dá margem a um conhecimento que não é puramente realista, um conhecimento científico que não é inteiramente descoberto, mas que é construído, né? Claro que você não precisa adotar uma tese construtivista radical, né, no sentido de dizer que não existe um conhecimento verdadeiro. Você pode fazer uma tese mais moderada, no sentido de que existe um conhecimento né, conhecimento científico que você pode identificar e que é construído socialmente, né? Enfim, então você pode adotar aí modelos mais construtivistas mais radicais ou modelos construtivistas mais moderados. O que eles têm em comum, esses modelos construtivistas, pós-empiricistas, que problematizam o modelo instrumental racional? Eles vão enfatizar o fato de que o conhecimento científico não é neutro, né? Então, por exemplo, análise de custo-benefício, né, cost-benefit analysis, né, que é tão defendida, né, como sendo o melhor método, né, de identificação, né, da tomada de decisão racional. Ele é construído socialmente, não é imparcial. Então, tem uma série de problemas que a literatura aponta, por exemplo, com a questão da cost-benefit analysis. Uma delas é, por exemplo, a excessiva politização, né? O exemplo americano nos diz isso, né? Quando você tem um OIRA, que é o órgão de controle e supervisão das AIRs, e você vê que à medida que muda o mandato, muda o partido, muda, né, o índice de estudos de impacto revertidos, né? Então, você vê aí que existe uma politização muito grande, né, da análise de custo-benefício. Ossificação, né, no sentido de retardar o processo, tornar ele mais moroso, muitas vezes até você bloquear o processo em alguns aspectos. Falta de precisão e confiabilidade, né, muitas vezes, para conduzir esses estudos. Por quê? Porque muitas vezes os dados disponíveis são os dados fornecidos pelos regulados, que não são confiáveis, né? Então, um problema da confiabilidade dos dados, né, enfim, quando que você, né, pode, de fato, desenvolver um estudo preciso e confiável em função dos dados disponíveis. A questão da parcialidade, né, que tem a ver muito com a questão da preferência, né, de quem vai realizar o estudo, de quem vai tomar a decisão, né, o tomador de decisão, ele decide com base em valores, né, ele não possui um juízo cognitivo neutro, né, então tem aí, não é avalorativo, então ele vai ter preferências ali, né, na forma como ele vai valorar, como ele vai atribuir valores às alternativas. E também um argumento, estou dando alguns exemplos de né, argumentos utilizados, tem muitos outros, né? Por exemplo, cultura organizacional, é um aspecto mais de teoria das organizações, né? Que também acaba afetando o resultado do estudo, né? Tem um estudo muito interessante da UERJ-REG, que é um projeto de extensão da UERJ, coordenado pelo José Vicente Mendonça, que eles fizeram um mapeamento, né, dos AIRs desenvolvidos antes de entrar em vigor as leis, né, a Lei Geral das Agências e a Lei de Liberdade Econômica, que tornaram obrigatório o AIR. E esse estudo mostra que, eles tiveram a pretensão de olhar todos os AIRs realizados até então, que não eram na casa de centenas, nem eram na casa de milhares, mas, enfim, analisaram lá 500, 600 AIRs e identificaram que sempre tinha uma alternativa, que a alternativa de manter o status quo ou não regular,
era uma alternativa sempre colocada entre as possibilidades dos estudos, porém utilizada mesmo, adotada em apenas 1% dos casos. Então, manter o status quo ou não regular foi escolhido em apenas 1% dos casos dos 500 AIRs desenvolvidos. Isso reflete um pouco uma tendência, uma propensão do burocrata a intervir, né, a regular. Então, tem aí uma sanha regulatória, né, por parte do burocrata que vai desenvolver o estudo. Uma outra questão que se fala é que um estudo como análise de custo-benefício, por exemplo, e não só, outros métodos quantitativos também de análise de impacto regulatório, é aquela ideia de que serve a vários atores e constituintes, one size fits all, né? Serve ao governo porque dá uma veste técnica para a tomada de decisão, que muitas vezes é puramente política. Serve aos regulados como forma de criticar o governo e de provocar uma mudança institucional. Pode servir a outros atores políticos, como o presidente da República, como acontece quando você tem um órgão de supervisão de controle, que você controla a qualidade, especialmente, aí reverte, né? Enfim, então pode servir aí, pode ser manipulado de diferentes formas, né? Tem um texto que eu acho interessante, que fala aí de controle judicial, né, da racionalidade da tomada de decisão, não se refere apenas à produção regulatória e normativa, mas se refere à racionalidade da tomada de decisão nos Estados Unidos, que é do Gerson e do Vermilye, que o texto chama Thin Rationality Review, né, e eles vão dizer que as agências racionais podem ter boas razões para decidir, em alguns casos, de forma imprecisa, irracional do ponto de vista econômico e até mesmo arbitrária. E aí eles defendem, obviamente, que o controle judicial tem que ser thin, né? Tem que ser leve, bem autocontido, por conta dos N argumentos que eles apresentam. É um artigo bastante polêmico, mas, por exemplo, no caso de dispensa, né? Eu acho que o Felipe nos trouxe esse exemplo da dispensa do AIR. Se o órgão regulador ele tem urgência, a tendência é ele recorrer à justificativa de dispensa de AIR, né? E aí depois vai ter que fazer um RR lá na frente. Por que ele vai recorrer à dispensa? Porque ele não vai ter tempo de desenvolver uma análise de impacto regulatório. Se você encampa um modelo deliberativo constitutivo, em que você pode realizar estudos que não necessariamente sejam puramente quantitativos, qualitativos, mas que explicite necessariamente, que você tem que explicitar com clareza os motivos pelos quais você está tomando essa decisão, aí você não basta tomar uma decisão por dispensa por urgência, o ônus de ter que justificar passa a ser mais robusto, né, do que simplesmente recorrer a uma dispensa por urgência. Eu tenho um estudo empírico que eu desenvolvi com o Lucas Tevenar, na Direito Rio, em que a gente analisou toda a produção normativa e todas as análises de impacto regulatórios realizadas pela Anvisa, e na história, né, até antes do advento da lei geral e a gente analisou até 2021, e a gente identificou que cerca de 60% das normas da Anvisa eram aprovadas com dispensa de AIR, das quais 86% das dispensas eram motivadas por urgência, né? Então, tudo é urgente, aí pouca justificativa e depois deixa para a ARR, mas é muito pouca coisa que vai, de fato, ser submetido para a ARR, porque vai ter uma agenda ali, porque a ARR não é para tudo, né, enfim, você vai ter que depois também selecionar o que será submetido à ARR, e depois vai ser muito posterior essa decisão, né. Agora eu queria fazer uma observação rapidamente sobre controle judicial, que acho que dialoga um pouco com a fala do Vitor e do Felipe também, né? Agora, hoje em dia está se falando muito da necessidade de você exercer um controle que não é nem material, nem formal, né? É
um controle que seria quase procedimental, que seria semi-procedimental, que seria o controle da racionalidade da produção normativa propriamente dita, tá? Tem uma justificativa, né? A literatura aponta assim, olha, o controle semi-procedimental seria uma das razões pelas quais ele vem surgindo, é por conta dessa, né, cada vez maior necessidade de imprimir racionalidade à produção normativa, então, consequentemente, isso vai parar, né, no judiciário. Mas aí existe uma boa razão para isso, que é a seguinte, olha, em vez do judiciário exercer um controle material puramente, ele acaba exercendo um controle semi-procedimental, então ele se contém, não vai analisar a constitucionalidade propriamente dita em termos materiais, se fere princípios da Constituição, se fere, né, não vai analisar materialmente, mas vai se restringir, então, a analisar questões de racionalidade procedimental. Aparentemente seria uma postura deferente, né, porém, na prática, não é tão deferente assim, e não é que não seja tão deferente, é muito difícil de operacionalizar isso, porque o judiciário não tem condições, muitas vezes, epistêmicas, né, para identificar se aquele estudo que foi feito foi adequado, né, ou se aquelas evidências são suficientes, etc. Existe uma diferença entre... a gente tem uns exemplos interessantes recentes, né, que o Vitor trouxe, é o caso do piso da enfermagem. Nesse caso, é interessante porque o legislativo tinha feito um estudo, não é que não tinha feito um estudo, ele tinha feito um estudo de quanto ia custar aumentar, delimitar o piso da enfermagem, ele só não tinha feito uma identificação de onde seria extraído, né, o dinheiro para arcar com aqueles custos, mas o custo em si foi mensurado, né. Eu já escrevi um artigo dizendo que ele não teria obrigatoriedade de identificar da onde viria o dinheiro, só o custo já seria suficiente, do ponto de vista dogmático, né, mas para além dessa questão, o judiciário não aceitou os estudos que seriam minimamente quantitativos feitos pelo legislativo, porém, alternativamente, aceitou os estudos apresentados pelas associações representantes dos hospitais, que eram baseados apenas em percepção das empresas de saúde, não era baseado em nada além de percepção, em que elas diziam que achavam que elas não iam dar conta. Então, era assim, basicamente um estudo base em percepção. E aí, sopesando os dois, o judiciário preferiu o estudo apresentado pelas associações representativas de saúde. Tem uma diferença, o caso da pílula do câncer e o caso dos remédios para emagrecimento tem uma diferença conceitual entre os dois, pelo seguinte, no caso da pílula do câncer, que veio antes, prevaleceu a tese do Barroso. Qual era a tese? Reserva de regulação. Então, não pode o legislativo tratar de um tema que é de competência técnica do executivo. Então, uma coisa até meio bizarra, porque se a competência regulatória foi delegada, mas o legislativo não pode revocar a competência novamente, né? Então, parece assim, quando delegou for life, né? Então, é algo muito bizarro essa construção de reserva de regulação, que eu sou manifestamente contrária a ela. Mas na tese dos remédios para emagrecimento, que aí prevaleceu a tese do Fachin e não mais a do Barroso, até o Barroso foi contra nessa decisão, foi a de que, olha, não existe reserva. Ele tem uma sutileza, por quê? Porque o Fachin não é a favor da reserva de regulação, não era no caso da pílula do câncer, e continua não sendo no caso dos remédios para emagrecimento, mas ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou invalidando essa lei aqui, declarando inconstitucional, não porque existe reserva de regulação, mas porque o legislativo não promoveu os estudos adequados. Se ele tivesse promovido os estudos adequados, ela subsistiria, essa lei permaneceria, né? Enfim, então, aí fica a dúvida, quais seriam esses estudos adequados, porque no caso, a Roberta Simões Nascimento, que é uma colega do Vitor, inclusive, ela está desenvolvendo um artigo muito interessante para mostrar que
a própria Anvisa não desenvolveu os estudos adequados quando disciplinou, tanto quando fez a primeira resolução proibindo os remédios para emagrecimento, mais ainda quando fez a segunda resolução em resposta ao legislativo, limitando, já que ela não podia mais proibir, então ela fez uma nova resolução limitando a quantidade das substâncias de remédios para emagrecimento. Se você entrar no site da Anvisa e olhar aquela norma, você vai ver que foi dispensado a IR ali, ela não fez estudo nenhum, só fez uma norma às pressas, como uma resposta para o legislativo, né, para poder ali continuar sendo a reguladora daquele tema, né, enfim. Então, tem aí uma disputa muito grande pelo conteúdo da produção regulatória entre legislativo e agências. Eu acho que a disputa é saudável. Então, reserva de regulação, reserva de lei, acho que isso prejudica. Eu acho que esse diálogo e essa disputa é importante para a construção da produção regulatória. Mas isso já foge ao tema aqui da nossa mesa. Só para, então, fechar aqui, eu estou lançando ideias, depois a gente pode discutir melhor isso, seja no debate, seja a posteriori, né? Produção legislativa e regulação, os controles deveriam ser os mesmos? Eu acredito que não. O parlamento, concordo com todas as soluções que o Felipe trouxe, todas elas achei ótimas, né? Mas todas elas têm que ser encampadas no sentido de que não seja de nenhuma forma inibido o espaço deliberativo, constitutivo do legislativo. Né? É uma esfera, é um campo político, e tem que continuar sendo. Isso não significa que não tem que haver uma certa racionalidade instrumental na tomada de decisão, não pode ser imbuído, né, disso, não. Tem que ser, é o ideal que seja, cada vez mais, que o legislativo tome suas decisões com base em evidências, porém, quando ele tiver boas razões para não tomar, que ele possa ter o direito de não tomar. Ele só tem que explicitar devidamente essas razões. E com relação ao controle judicial, aí sim, o controle judicial tem que ser ainda mais deferente, na minha opinião, para a produção normativa do legislativo, do que em relação ao executivo, embora eu acho que tem que ser deferente nos dois, porque tem uma dificuldade operacional, não é só epistêmica, é operacional. Tem muitas questões para decidir num controle judicial semiprocedimental. Por exemplo, quais fontes são confiáveis, quais órgãos são confiáveis, quais evidências você deve levar em consideração, né? Enfim, tem tantas questões para serem definidas, né, nesse processo de controle semiprocedimental, que tem uma dificuldade a mais, que é a operacionalização disso, né? Com isso eu encerro aqui a minha fala e agradecendo imensamente a oportunidade de falar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigado a você, Natasha, pela mais uma excelente exposição. Passamos para as perguntas, né? Acho que temos algumas aqui no chat. Diga. Eu vou trazer uma pergunta, porque a gente tá com uma restrição de tempo, pessoal. Eu acho que as 3 exposições foram excelentes. Queria iniciar aqui parabenizando o Vitor, o Felipe e a Natasha. Acho que cada um de vocês tocou em pontos diferentes, mas complementares, né, e conseguiram fazer um diálogo muito interessante entre si. O Vitor trouxe uma boa explanação sobre a questão do controle, né, das normas do processo legislativo, em especial, trouxe modelos, tendências, né, apontou aqui uma tendência de aumento do controle jurisdicional em relação a esses atos, o que acho que é um diagnóstico muito interessante. O Felipe passou bastante pela parte do processo de elaboração de normas, né, o que são os problemas que a gente identifica na produção, na elaboração de leis primárias, os empecilhos que a gente tem, não só da perspectiva técnica, mas também cultural, política, né, que traz uma série de problemas. E a Natasha, acho que fez um arremate muito interessante, capturando pontos aí de ambas as falas, trazendo também, não só um panorama, então, sobre a produção de atos normativos primários, secundários, mas também sobre o controle
judicial e respondendo aí a pergunta também do painel sobre a necessidade dessa simetria de controle ou não. Acho que foram exposições excelentes. Temos aqui perguntas no chat, mas como o nosso tempo é relativamente restrito, eu vou tentar condensar algumas questões mais amplas, e aí a gente queria propor de que cada um de vocês tenha 4 minutos para responder essas questões, aí vocês fiquem à vontade para responder o que entenderem pertinente, se quiserem também dialogar com alguma fala de algum outro expositor, fiquem à vontade, e já fazer um fechamento, porque infelizmente o nosso tempo vai ser restrito, mas eu não tenho dúvidas de que tudo que foi trazido aqui vai ensejar novas discussões e trabalhos aqui no âmbito do Comitê de Regulação do IBRAC, tá? Bom, acho que uma pergunta que acho que é interessante é a de entender quais, assim, acho que vocês têm leituras um pouco diferentes, algumas nuances na fala de cada um de vocês, mas que tipo de ajuste, assim, a gente pode pensar no processo legislativo brasileiro para a gente conseguir atender a essas novas tendências do controle jurisdicional mapeadas pelo Vitor? Assim, diante dessa tendência que ele identificou e expôs aqui nesse painel de hoje, seria necessário algum ajuste a fim de que se evite intervenções que possam trazer instabilidade e prejudicar, e trazer, enfim, maior insegurança jurídica, né, com a desconstituição posterior de leis? Então, assim, o que a gente pode pensar em termos de ajustes no processo legislativo? E também, nessa mesma linha, e pensando muito na provocação ali do Felipe em relação às questões de politização, de dificuldade, de mindset e de cultura do legislativo, faria sentido algum ajuste estrutural em termos de comissões, composição de câmaras, enfim, para a gente garantir uma maior adequação no âmbito da elaboração dessas leis primárias? E, por fim, acho que uma terceira provocação, e aí fiquem à vontade também para responderem como quiserem, como a gente consegue melhorar esse processo enfim, a formatação, a elaboração das leis, de forma a protegê-las de uma intervenção jurisdicional, assim, indevida. Eu vou passar a palavra aqui, primeiro para o Vitor, depois o Felipe, fique à vontade na sequência para trazer sua exposição, e por fim para a Natasha, tá? Só em benefício do tempo vou me abster de ficar passando de um para o outro. Então, eu queria agradecer enormemente essa oportunidade. Eu acho que foi um debate muito rico, muitas questões aqui para serem trabalhadas, mas retomando um pouco o que Felipe colocou e Natasha também colocou, acredito que, assim, né, para responder a pergunta também como a Natasha fez, com certeza os sistemas de controle têm que ser diferentes, porque o processo de tomada de decisão é muito diferente, os atores, a governança do processo é muito diferente. Eu gostei muito da colocação que a Natasha fez. A própria ideia de racionalidade, né, que a gente pode debater, seja lá o que for, quando você tem um processo de tomada coletiva num órgão político por natureza, a gente tem que entender de uma forma muito limitada, né? Legislar é criar normas jurídicas num ambiente de alto grau de incerteza, em que você tem centenas de pessoas participando, ou dezenas, enfim, mas dezenas ou centenas de pessoas participando, e cada uma com uma razão pessoal distinta para aprovar ou rejeitar uma proposição. Então, qualquer discussão sobre racionalidade, acho que na produção de normas, e ainda mais no processo legislativo, tem que ter essa dimensão. Tem que ter essa dimensão. Segunda coisa, reformas estruturantes. Acho que o Felipe tem trabalhos maravilhosos aí sobre esse assunto, já estuda esse assunto há muitos anos, e traz algumas sugestões, como ele pontuou, agenda legislativa, fortalecer em alguma medida aspectos de participação social nas comissões, que é onde efetivamente consegue-se ter participação social no processo legislativo. Me ouvem, não? Perfeito. Se ter, né, ao lado dessa agenda legislativa, um foco em algumas matérias mais relevantes, né, o Felipe pontuou bem, um dos problemas do processo legislativo são os diversos, milhares de projetos, diversos focos que, ao mesmo tempo, nos criam dificuldades para saber o que vai para frente, o que não vai, o que é prioridade, o que não é. Então, acho que uma reforma do processo legislativo tem que passar por filtros. Me preocupa não aqueles projetos que chegam ao parlamento, né? Eu acho que, em alguma medida, até a função do parlamentar capturar os discursos, as demandas na esfera pública e trazer para dentro do parlamento.
Agora, me preocupa aquilo que sai do parlamento. Um projeto não maduro ser apresentado, eu não vejo grandes problemas. Eu vejo o maior problema quando um projeto não maduro sai efetivamente do parlamento. Então, acho que uma reforma na seletividade dessa agenda, na análise de impacto legislativo seletiva de algumas proposições mais importantes, seria fundamental para a gente ter ganhos de qualidade na deliberação. E reduzir os regimes de urgência, reduzir os pareceres monocráticos, mas essas são reformas estruturantes, né? Eu acho que a gente tem encaminhado um pouco, talvez, com as lições do executivo, que Natasha e Felipe conhecem bem, de uma forma incremental. Então, acho que no processo legislativo, essa mudança de cultura, de algumas regras específicas que a gente tem tentado alterar, junto com os parlamentares, para se criar efetivamente um modelo de produção normativa diferenciada. Mas eu agradeço, eu acabei entrando em cima aqui da hora, né, por razões tecnológicas, mas queria agradecer todo o pessoal do IBRAC e dizer que eu estou ao lado de dois gigantes aqui que estão no assunto, é uma grande satisfação, uma grande honra estar com vocês, e espero que esse debate possa continuar. Bom dia a todos, um abraço. Bom, de minha parte, Mauro, também já agradecendo muito o convite, a oportunidade de a gente debater aqui, discutir. Acho que indo especificamente para alguns itens da pergunta, né, Letícia? Primeiro, acho que questionar o processo legislativo, acho que isso precisa ficar muito claro, né? Não equivale a questionar o legislativo em si, né? A sua composição, etc. Acho que a gente deve ter uma deferência importante, embora o papel do legislativo como um todo vai ser repensado, acho que daqui a 100 anos a gente vai olhar para esses debates e falar, meu Deus, tinha muita coisa para avançar, a gente não percebeu, mas defender o legislativo é super importante, uma deferência, tem uma legitimidade democrática muito grande e roda em lógicas que são legítimas e defensáveis e que a gente precisa entender que isso faz parte da criação de normas, né? Mas defender o legislativo, defender suas outras lógicas, a legitimidade disso, não me parece também equivaler a defender que eu tenha um processo que seja confuso ou opaco. Aqui acho que não há ganho para ninguém. Não há legitimidade democrática que justifique tamanha confusão ou tamanha opacidade em alguns momentos, né? De novo, sem crítica nenhuma aos legisladores, mas ao desenho. Então, eu acho que a gente consegue avançar em alguma coisa, né? Assim, a reforma estruturante seria muito grande, não teria ideia, teria que pensar muito, mas eu acho que alguns avanços aqui são importantes para a gente. Alguns países, por exemplo, têm uma comissão de análise de impacto legislativo, né, o regulatório, como a gente chama, que tem, dentre outras coisas, capacidade de suspender alguns trâmites aqui para avaliar custos. Eu não sei como a gente poderia fazer isso, mas talvez juntando com o executivo cumprindo esse papel e entregando estudos de fato, eu poderia ter um grupo aqui a avaliar isso aqui. Com toda a liberdade que ele tem, com a lógica que ele tem, mas quanto mais material aqui, mais custosa fica uma decisão estranha, né? Ela é legítima, mas ela custa do ponto de vista público, né? Eu acho que a ideia de agenda legislativa ela é essencial, acho muito difícil a gente escapar disso com um processo que seja justo, e casar uma ideia de agenda legislativa com um procedimento que regulamente os passos que eu vou dar, sem obrigar, sem vincular o legislador a nada, mas tendo pelo menos previsibilidade do que eu vou decidir, acho que isso é um ganho também muito relevante, né? Ter previsibilidade e previsibilidade de participação significa ter dados ali com um pouco mais de controle, um pouco mais de olhar, isso sem limitar a legitimidade de um parlamentar de falar, não quero seguir nessa lógica, discordo, etc., mas ter isso, juntar essas duas coisas, eu acho que seria fundamental. E ajustar a parte de participação, né? Eu acho que a minha maior dificuldade, mas que não é minha, também não é brasileira, é como trabalhar com emendas. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, acho que um ajuste nisso seria super importante, mas não tenho nem competência para discutir isso aqui, agora me soa muito estranho a gente ter relatórios de plenário, né? Tem alguns estudos que mostram isso, né? É algo que tem muita pouca justificativa lógica, né? Assim, é como um ataque a todo o processo legislativo eu chegar no último dia e ter um texto completamente diferente, né? Isso é pouco justificável, mas também entendo os porquês, os motivos, e isso seria longa essa discussão aqui. Mas, enfim, acho que algumas ideias para a gente pensar e seguir nessa agenda. No mais, agradecer a todo mundo aí, para mim foi um prazer enorme, e vamos seguir nesse debate. Desculpe. Bom,
para não ser repetitivo, eu acho que só falar algumas coisas que ainda não foram ditas, né? Do ponto de vista do executivo, começando pelo executivo, acho que agora a gente tem uma fase, né, um momento em que a gente vai ter que a gente tem agora a sessão do Brasil OCDE e tudo mais, né? Então muitas coisas estão em jogo, em discussão, né, para aprimoramento da qualidade regulatória. Uma, por exemplo, qual vai ser a competência do órgão de supervisão, do oversight body, né? Ele vai ser um órgão que vai simplesmente medir a qualidade dos instrumentos regulatórios, fazer sugestões, recomendações, ou ele vai ser tipo o TCU, que tá fazendo determinações, revise isso, altere isso, refaça o teu AIR, né? Enfim, essa é uma discussão que a gente precisa, né, um debate público que precisa ser feito com cuidado, né? Outra coisa, até amanhã, né, tem essa consulta pública da CEAI, né, em que ela, ao analisar o peer review da OCDE, ela decidiu colocar para consulta pública, ela se colocou explicitamente, abertamente, como querendo ser o órgão de supervisão. E aí ela encampou todas as possíveis atribuições de um órgão de supervisão ela quer fazer. Então, ela colocou lá na proposta dela inúmeros produtos do que ela quer desenvolver. Uma delas é o censo, então ela quer promover um censo de qualidade regulatória. E ali, um dos índices que ela quer fazer é medir o percentual de estudos quantificados, né? Então, quais os estudos de AR são quantitativos e quais não são, percentual de estudos quantitativos, percentual de estudos qualitativos, né? Aí já, de novo, já tem aquela tendência para o estudo mais quantitativo, né? E aí tem que ver o que ela vai fazer com esses dados, como que ela vai interpretar esses dados, né? Enfim, então a gente tem que discutir quem vai ser o órgão de controle, ou vão ser vários, o ideal é que sejam vários. No Regulatory Policy Outlook da OCDE, ele diz que a maioria dos países tem no mínimo 3 órgãos de controle atuando conjuntamente. Pode ser que tenha um principal, que faça um controle de coordenação. Geralmente esse principal que faz o controle de coordenação está ligado mais ao governo central, e pode ter o que faz o controle de qualidade, pode ser a própria CEAI, geralmente estão ligados a Ministérios da Economia, né, mais técnicos, e que faz o controle de qualidade. Agora, tudo num único órgão, né, enfim, essa discussão precisa ser feita. No legislativo, eu concordo muito, a ideia de agenda legislativa é muito boa, muito importante, né, mas eu não sei, depois até queria ouvir o Vitor, não sei se agora ou em algum outro momento. Eu acho que quando a gente fala em devido processo legislativo, a gente tem que separar 2 coisas. Uma é deliberação e qualidade da deliberação, que eu acho que tem muito a melhorar, né? E aí que é engraçado que o judiciário é mais autocontido, né? Então tudo é eterna corporis, então não vou me meter, não vou fazer. E tem a tomada de decisão, a racionalidade da tomada de decisão, que é o uso de evidências, etc., que é onde o judiciário parece querer mais se meter. Então, ele não quer se meter no controle da deliberação, mas quer, né, intervir mais quer dizer, não sei se talvez seja uma tendência, não sei. E eu acho que talvez deveria ser o contrário. Não sei, eu queria até ouvir o Vitor sobre isso, não sei se dá tempo dele falar. Mas eu acho que quando a gente fala em devido processo legislativo, a gente está falando de 2 coisas: controle de deliberação, qualidade da deliberação e procedimento de tomada de decisão racional. Eu acho que as 2 coisas precisam ser incrementadas e melhoradas no legislativo, mas talvez seja mais fácil começar pela melhora do controle da deliberação e repensar o controle judicial dessas 2 atividades também. Mas eu acho que mais deferência, especialmente para tomada de decisão racional. Acho muito arriscado essa coisa do judiciário querer fazer revisão de estudos de impacto, acho complicado. Obrigada. Perfeito, Natasha. Vitor, você quer responder a provocação? Acho que todos nós queremos ouvi-lo. Em 1 minuto, eu vou dar, enfim, a minha visão. Natasha, você é muito objetivo, concordo com essa distinção dos tipos de vício. Uma coisa é um vício formal, outra coisa é um vício material de constitucionalidade.
quando o judiciário revisa o processo legislativo para a qualidade da deliberação, ele está avaliando do ponto de vista formal. Ele quer saber se a deliberação legislativa atendeu pressupostos mínimos constitucionais, sejam conforme esses pressupostos que a gente pode debater. Quando ele avalia o mérito da decisão legislativa e revisa o debate legislativo, aí acho que até como você pontuou antes, para mim, esse debate tem que ser permeado pela ideia de deferência. Hoje, que nós observamos, especialmente no Supremo e muitos tribunais constitucionais, não tem deferência nenhuma. Com o debate legislativo aprofundado ou não, o judiciário revisa, no mérito, as decisões legislativas de um modo muito forte. Então, acho que esse controle semi-procedimental, no mérito, ele vem trazer uma possibilidade de maior deferência quando o legislativo traz argumentos na revisão da constituição material, exame de proporcionalidade, e quando o legislativo, vamos dizer assim, não faz o seu trabalho argumentativo, aí abre espaço para o judiciário efetivamente fazer, enfim, algum tipo de revisão mais profunda, fazer um levantamento dos estudos produzidos. Seria algo mais ou menos nessa linha que eu penso que a gente poderia, talvez, debater numa próxima oportunidade, né? Já temos um tema aí, já deixo sugestão para o comitê, para a gente poder continuar essa conversa. Obrigada, Vitor, com certeza. Tudo está sendo anotado, registrado, e a gente vai convidá-los novamente aí em futuros eventos para a gente retomar esse debate super interessante. Bom, uma vez mais, então, agradeço a todos vocês pelas exposições, agradeço também àqueles que se juntaram a nós na data de hoje. Tivemos um quórum bastante expressivo, acho que isso, enfim, sinal aí do interesse pelo tema e pelas exposições aqui dos nossos painelistas, que foram realmente excelentes. Então, acho que a gente fica por aqui no nosso painel, teremos um segundo painel na parte da tarde, em breve retomamos aqui as atividades. Obrigada, então, bom dia a todos.